Bom dia, alunos do oitavo ano B. Vamos para mais uma aula de matemática. Essa aula é referente à semana de 15 a 19 do 3. Bora lá, então, apresentando a pauta para vocês da semana. Vamos lá. Professor Francisco Mariano da Costa, disciplina matemática, professora Cláudia, semana de 15 do 3 a 19 do 3, rotina da semana. Nós vamos trabalhar proporção e proporcionalidade. A habilidade é EF07MA17. Resolver e elaborar situações, problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. Então, nós vamos começar falando, então, hoje de proporção. A proporção consiste na igualdade entre duas razões. O que é uma proporção? É uma igualdade entre duas ou mais razões, que são a divisão entre números na qual devemos obedecer à ordem que eles são dados. O que nós vimos na aula da semana passada? Razão. Razão é tudo aquilo que eu consigo escrever na forma de fração. Como que eu escrevo uma razão? Eu escrevo na ordem que aparecem os valores, na ordem que os valores são mencionados, tá? Então, é isso que ele quis dizer aqui, tá? Definição de proporção. Sejam os números A, B, C e D, onde B e D tem que ser diferentes de zero. Por que B e D tem que ser diferente de zero? Porque o B e o D vai ser os nossos denominadores da nossa fração. E não existe uma fração com denominador zero, certo? A razão entre eles, nessa ordem, forma uma proporção, ou seja, então aqui, qual o primeiro número mencionado? A. O segundo, B. Então, eu vou formar a minha primeira razão, A numerador e B denominador, que é igual. Daí, eu mencionei C e D. Quem que eu mencionei primeiro? C, numerador, D, denominador. Se a igualdade for verdadeira, isto é, se a multiplicação em cruz, agora aqui é multiplicação em cruz, se A vezes D for igual a C vezes B, nós temos uma proporção, tá? E nós dizemos que esses números, eles são proporcionais. Veja o exemplo agora que nós vamos fazer. Verifique se os números a seguir são proporcionais ou não. Então, agora eu tenho o número 2, o número 4, o número 8 e o número 16. Os dois primeiros números mencionados, eu vou formar uma razão. Os dois últimos, uma outra razão. E eu vou fazer a igualdade entre essas duas razões para verificar se há proporcionalidade entre eles, se há uma proporção ali. Então, para que esses números sejam proporcionais, a razão entre eles devem ser iguais. Vamos verificar? Então, lá, eu tinha um número aqui, olha, 2 e 4. Daí eu venho aqui, olha, 2 numerador e 4 denominador. Daí eu tenho um número lá, 8 e 16. Daí eu venho aqui, 8 numerador e 16 denominador. Daí o que acontece aqui? Se eu multiplicar aqui 2 vezes 16, ele tem que me dar como resultado 32. E se eu multiplicar aqui 8 vezes 4, ele me dá como resultado também 32. Então, quando eu multiplico em cruz, isso daí quer dizer o quê? Que se a multiplicação em cruz, os resultados forem iguais, eu tenho uma proporção ali. Esses números, eles são o quê? Proporcionais, certo? O que esse ou aqui, 1/2 e 1/2, o que eu fiz aqui? Eu dividi o 2 quarto por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. E aqui no 8 16avos, eu dividi por 8. 8 dividido por 8, 1. 16 dividido por 8, 2. Então, ficou meio e meio. Meio e meio é igual? Se eu fizesse aqui 1 vezes 2, 2, 1 vezes 2, 2.
Veja que, após montar as razões, simplificamos as frações, obtemos duas destas. Logo, os números são proporcionais. Outra maneira de verificar, então, o que ele fez aqui para verificar? Ele simplificou elas e viu que elas ficaram iguais, tá? Então, isso daí indica que elas são proporcionais. Agora, uma outra maneira, né, de fazer essa verificação é realizar a multiplicação cruzada, que é o exemplo que eu já tinha dado aqui, olha, do 2 vezes 16 e do 8 vezes 4. Mas vamos lá, temos aqui, então, a proporção, 2 quartos igual a 8 16avos. Eu tenho que multiplicar em cruz, então, 2 vezes 16 e 4 vezes 8. 2 vezes 16, 32, e 4 vezes 8, 32. Logo, a multiplicação em cruz dá o que? O mesmo resultado. Após a multiplicação cruzada, se a igualdade for verdadeira, os números são proporcionais. Se a igualdade não for verdadeira, os números não serão proporcionais, certo? Agora nós vamos ver um pouquinho de grandezas, tá? Grandeza é proporcionalidade entre grandezas. Definimos por grandeza tudo aquilo que pode ser contado e medido, como o tempo, a velocidade, o comprimento, o tempo, o preço, a idade, a temperatura, entre outros. As grandezas são classificadas em grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Então, o que são grandezas? Tá? É algo que eu posso contar ou medir, tá? E essas grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Nós vamos ver aqui grandezas diretamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? São aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação da outra, numa mesma razão. Se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. Se uma é dividida em duas partes iguais, a outra também é dividida pela metade. Isso daí quer dizer o quê? Que eu tenho duas, eu vou dar um exemplo aqui, né? Olha, eu tenho aqui uma tabelinha, tá? Nessa tabelinha, a primeira coisa que eu tenho que ver se as grandezas são diretamente proporcionais, ver se as duas grandezas estão indo para a mesma direção. Ver se as duas estão aumentando ou se as duas estão diminuindo, tá? Aqui, olha, cadernos é uma grandeza, dinheiro é uma outra grandeza. Aqui eu percebo que o número de cadernos, eles estão aumentando. E percebo que o valor, o dinheiro, também está aumentando. Isso significa que as duas estão indo na mesma direção. Quando isso acontece, quando as duas estão indo na mesma direção, se houver proporcionalidade entre elas, nós dizemos que são o quê? Grandezas diretamente proporcionais. Vamos ao exemplo em si. Se 3 cadernos custam R$8, o preço de 6 cadernos custará R$16. Observe que se dobrarmos o número de cadernos, também dobramos o valor dos cadernos, tá? Confira a tabela. Por exemplo, eu tenho 3 cadernos. Se 3 cadernos custam R$8, se eu multiplicar 3 por 2, não vai me dar 6? 6 não é o dobro de 3? Então, o valor tem que estar o quê? Tem que ser o dobro, olha lá. Então, eu multipliquei 2 vezes 3, 6. 2 vezes 8, 16. Agora, eu tenho 6. Se eu dobrar esse valor, 2 vezes 6, 12. Então, eu tenho que fazer 2 vezes 16, tem que me dar 32. 2 vezes 12, 24. 2 vezes 32, 64. Então, o que aconteceu? As grandezas aqui nesse caso, elas são diretamente proporcionais, porque elas estão indo no mesmo sentido. E nós temos também as grandezas inversamente proporcionais. Inversamente, agora é o quê? Enquanto uma está crescendo, a outra está diminuindo. Agora elas vão em direção contrárias, tá?
Uma grandeza é inversamente proporcional quando operações inversas são utilizadas nas grandezas. Por exemplo, se dobrarmos uma grandeza, temos que dividir a outra. Se triplicarmos uma grandeza, temos que dividir a outra por 3, e assim sucessivamente, tá? A velocidade e o tempo são consideradas grandezas inversas, pois, aumentando a velocidade, o tempo automaticamente é reduzido, né? Diminuído. E se eu diminuir a minha velocidade, o que vai acontecer com o meu tempo? Ele vai ser aumentado. Então, veja aqui esse exemplo. Eu tenho duas grandezas, vasilhas e litros. 30 vasilhas e 60 vasilhas. Eu tenho 6 litros e 3 litros. Daí, o que acontece? De 30 para 60 está aumentando. De 6 para 3 está diminuindo. As grandezas estão indo em direção inversas. Se eu multiplicar aqui 2 vezes 30, vai me dar 60. Eu dobrei aqui. Se eu tenho 30 vasilhas, equivale a 6 litros. Se eu tenho 60 vasilhas, vai equivaler a 3. Por quê? Se as grandezas são inversamente proporcional, enquanto eu dobrei aqui eu estou dividindo pela metade, certo? Com isso daqui, nós vamos ver alguns exemplos, tá? Então, nós vamos ver um exemplo de grandeza diretamente proporcional e nós vamos ver um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Preste atenção nesse exemplo. Em uma gráfica, são feitas impressões de livros escolares. Em 2 horas, são realizadas 40 impressões. Em 3 horas, a mesma máquina produz 60 impressões. Em 4 horas, 80 impressões. Em 5 horas, 100 impressões. Quais são as grandezas aqui na minha situação problema? Tempo e impressões. Tempo é uma grandeza, que nós vamos ver o tempo em horas, e nós vamos ver as impressões em números impressos. Em 2 horas, eu imprimo 40. Em 3 horas, eu imprimo 60. Em 4 horas, eu imprimo 80. Em 5 horas, eu imprimo 100. O que está acontecendo com a grandeza tempo, horas? Ela está aumentando. O que está acontecendo com a grandeza impressão? Ela está também aumentando. Então, as duas grandezas estão indo na mesma direção, tá? Existe uma constante aí de proporcionalidade. O que foi feito aqui? Aqui o que foi feito para eu ver se há proporcionalidade e se ela é diretamente proporcional. Bom, se houver proporcionalidade, eu já sei que vai ser diretamente proporcional, porque as duas estão aumentando no mesmo sentido, as duas estão aumentando. O que foi feito aqui? Eu montei, então, aqui a razão de 2 para 40, de 3 para 60, de 4 para 80 e de 5 para 100. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar cada uma delas. Se eu simplificar 2 40avos aqui por 2, 2 dividido por 2, 1. 40 dividido por 2, 20. A mesma coisa eu vou fazer aqui no 3 60avos, só que agora eu vou simplificar por 3. 3 dividido por 3, 1. 60 dividido por 3, 20. A mesma coisa eu vou fazer em 4 80avos, só que agora eu vou dividir por 4. 4 dividido por 4, 1. 80 dividido por 4, 20. E a mesma coisa eu vou fazer na última aqui, na 5 centésimo. Agora só que eu vou dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. 100 dividido por 5, 20. Percebam que ao simplificar elas aqui, eu chego na fração irredutível 1 vinteavos cada uma delas. Essa fração irredutível aqui é a minha constante de proporcionalidade, tá? Que é 1 vinteavos. E se eu pegar, daí eu vou verificar que o tempo 2, 4, 5, 6 é diretamente proporcional ao número de cópia.
40, 60, 80, 100. Pois, ao dobrar o tempo de trabalho, o número de cópias também dobra. Olha, era 2 horas de trabalho. Se eu for para 4 horas de trabalho, eu vou ter 80. Daí, deu para entender que aqui que ela foi diretamente proporcional por conta dessa dobra aqui. E aqui porque a constante de proporcionalidade é a mesma para as 4 aqui. Então, nós temos uma grandeza diretamente proporcional. Agora, nós vamos ver um exemplo de grandezas inversamente proporcional. João decidiu contar o tempo que levava indo de casa à escola de bicicleta com diferentes velocidades. Observe a sequência de registro. Então, aqui nós temos duas grandezas: tempo, que agora está em minuto, e velocidade, que está em metros por segundo, tá? Daí nós temos aqui a grandeza tempo, está aumentando, ó, 2, 4, 5 e 1. Tá? Então, ela começou a aumentar, depois ela diminuiu. E a grandeza velocidade, 30, 15, 12, 60. Olha, ela começou a diminuir, depois ela voltou a aumentar, tá? O que aconteceu? As grandezas, elas estão indo em direção contrária. Enquanto uma está aumentando, a outra está diminuindo. A hora que a outra começou a aumentar, a diminuir, a outra começou a aumentar, tá? Então, elas estão indo em direções diferentes. Podemos fazer a seguinte relação com os números da sequência. Eu vou fazer 2 vezes 30, eu vou fazer 4 vezes 15, eu vou fazer 5 vezes 12, vou fazer 1 vezes 6, tá? Para encontrar aí a constante de proporcionalidade. 2 vezes 30, 60. 4 vezes 15, 60. 5 vezes 12, 60. 1 vezes 60, 60. Então, a nossa constante de proporcionalidade é 60. Eu poderia escrever isso de uma outra maneira, ó. Aqui eu colocar a grandeza tempo, 2, 4, 5 e 1. E aqui embaixo, eu colocar a grandeza velocidade, mas, ó, em 1 hora, em 30 segundos, 15, 12 e 60. Nesse exemplo, a sequência de tempo 2, 4, 5, 1 é o que? Inversamente proporcional à velocidade, tá? Então, quando ele pedala 30, 15, 12 e 60 metros por segundo, a constante de proporcionalidade entre essa grandeza é 60. Observe que quando um número de uma sequência dobra o número da outra correspondente, reduz pela metade, tá? Se ela triplica, ela é dividida por 3 e assim por diante. Assim terminamos a nossa aula. Espero vocês lá no formulário, tá? Vai ser postado para vocês um formulário com atividades referente a essa aula aqui da semana de 15 a 19, juntamente com atividades da semana de 8 a 12 do 3. Um bom dia para vocês, fiquem bem.